Olá, pessoa querida, eu, Agatha Harper, vou explicar para você agora o que é ter autoconsciência. Atualmente eu ando falando muito sobre a importância da gente ter essa autoconsciência e aí as pessoas ficam, em dúvida e mandam muita mensagem na inbox. Nossa, mas o que é ter essa autoconsciência? Porque no senso comum, no discurso que a gente tem, no dia a dia, a gente geralmente usa a palavra consciência naquele sentido. Nossa, mas você precisa ter consciência, dos seus atos. Nesse sentido assim dos seus atos serem bons ou dos seus atos serem maus. E quando a gente está nesse sentido de bom e mal, de bem e mal, a gente está entrando em discursos políticos, em discursos religiosos, que sempre tem aquela luta do bem contra o mal. Só que, por isso que as pessoas falam, nossa, você tinha consciência, dos seus atos, por exemplo, você tinha consciência, por exemplo, que você estava fazendo mal para tal pessoa, você tinha consciência que você ia fazer um bem para aquela pessoa. Então, no discurso do dia a dia, as pessoas usam ter essa consciência nesse sentido, de coisas boas ou de coisas ruins. Só que no ramo das terapias e na neurociência também, a gente ter essa autoconsciência significa, de uma forma bem simples para você entender, é você prestar atenção em você, você se conhecer, você ter esse autoconhecimento. Por quê? Na maioria das vezes as pessoas elas não sabem nem, olha só, do que elas gostam. Você pergunta para sua cliente, um estilo musical que ela gosta, ela não sabe. Você pergunta da comida preferida dela, ela não sabe. Livro preferido dela, ela não sabe. O que ela gosta de fazer nas horas vagas, ela não sabe. Porque a pessoa está tão alienada, nesse mundo louco, que ela não tem essa consciência dela. E aí, por exemplo, na parte das doenças, entra também, por exemplo, às vezes a pessoa, ela começa a ter uma dor de cabeça, e aquela dor de cabeça, ela tem um fundo emocional, ela vai ter um significado, na psicossomática tem esses significados e assim são vários, por isso tem que fazer a análise. E aí, por exemplo, ela começou a ter essa autoconsciência, essa dor de cabeça que queria mostrar uma coisa para essa pessoa, ou desacelerar os pensamentos, ou que ela tá pensando muito, numa coisa só e não tá chegando a lugar nenhum, que ela precisa dar um tempo, mudar os caminhos, e aí a pessoa, ela prefere tomar um remédio do que ela parar, respirar e prestar atenção no que ela tá fazendo na vida dela, entende? Então isso é você ter essa autoconsciência. Uma outra coisa, por exemplo, é os padrões comportamentais. Tem pessoas que vão repetindo velhos padrões a vida toda, por exemplo, ganha uma certa quantidade de dinheiro e gasta tudo aquilo. Tá vendo? Porque tem esses padrões comportamentais desde dessas crenças limitantes lá da infância. Então, quando a pessoa ela percebe isso, ela tem essa autoconsciência, ela vai procurar mudar estes padrões comportamentais. E aí sim ela vai ter, nesse caso, por exemplo, uma cura financeira, entende? Então a pessoa tem um dedo podre, por exemplo. Então ela está sempre atraindo maus homens, maus relacionamentos, más parcerias, pode ser mulher também. E aí, quando ela tem consciência disso, como ela age com esses comportamentos, ela tem, essa autoconsciência, e a partir desse bingo, deste insight, ela vai poder mudar as ações. Por exemplo, a autoconsciência emocional, a pessoa tem muito pensamento negativo, é muito pessimista, sempre vê a vida pelo pior lado possível. Então, quando ela tem essa autoconsciência de como ela está sempre sentindo as coisas e vendo a vida dessa forma triste, amarga, então ela vai procurando fazer os ajustes necessários para mudar, para ter um pensamento, um sentimento mais positivo, mais otimista, entende? Então, isso é o que é ter autoconsciência, é você ter a consciência de quem você é. E assim, é claro que a gente tem outros níveis de autoconsciência, por exemplo, que a gente até expande isso para o nosso eu sou, nosso eu espiritual, nossa alma, enfim. Mas vamos começar por partes aqui. Se você entender agora, nesse momento, que essa autoconsciência de você prestar atenção em você, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações e nos seus padrões corporais também. Você, por exemplo, é uma pessoa que está sempre assim, de peito aberto, cabeça erguida, você tá lá,
depressão, coitadinha, né? Tá sem energia, tá vendo? Até o padrão corporal do nosso corpo mostra. E a partir do momento, por exemplo, que eu tomo consciência que eu tô sempre assim, então eu vou mudando e já vou mudando a fisiologia do meu corpo para produzir uma outra química, uma química vencedora, uma química de bem-estar, cheia de hormônios, né, nesse sentido. Então, quando a gente tem consciência disso, a gente muda e consegue gerar outras conexões neurais para a gente ter outros caminhos diferentes, ok, pessoa querida? Então, se você entender nesse momento que essa autoconsciência é você prestar atenção em você, e a partir do que você está prestando atenção em você, você ir fazendo pequenas mudanças diárias, pouquinho a pouquinho, aí sim você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Por isso que eu acho também muito importante você ter ou um caderno ou um diário para você ir fazendo essas suas anotações, né? Que você está prestando atenção, como você está se sentindo, como é que você está agindo, como é que você tem, né, os seus padrões corporais, como é que é a sua alimentação. Você vai anotando tudo isso para você ir fazendo sempre os ajustes e mapeando, né? Quanto tempo você levou para perceber tal coisa, quanto tempo levou para você ir mudando. Ok, pessoa querida? Então, é essa a diferença. Quando a gente quer dizer ter essa autoconsciência, por exemplo, nas terapias, na neurociência, e a diferença daquela consciência, né, de bem, mal, de certo e errado, que a gente usa corriqueiramente aí no nosso dia a dia. Ok, pessoa querida? Então, é isso. Beijos da Agatha Harper e até mais!